Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No episódio de hoje, daremos continuidade ao estudo do livro 1, capítulo 1, com o item 2, Provas da Existência de Deus, nas questões 4 a 9, de O Livro dos Espíritos. Nesse subitem, observaremos que, apesar de Kardec, conforme vimos na introdução de O Livro dos Espíritos, embora ao tratar das comunicações espirituais e do estudo da mediunidade, ele tenha feito uso, até certo ponto, do empirismo e do positivismo ao falar das provas de existência de Deus, os espíritos superiores negam esses sistemas filosóficos e materialistas e fazem uso de axiomas lógicos. Importa informar que, ainda que para Kardec o materialismo tivesse pouca ou nenhuma relevância, a sociedade do século XIX, especialmente a sociedade francesa, que apenas meio século antes tinha passado pelas ideias materialistas do iluminismo e suas consequências nefastas, era predominantemente materialista. Dito isso, Kardec precisava evocar perguntas que atendiam às expectativas sociais do mundo, elaborando algumas questões que tivessem talvez um viés materialista, mas após verbalizadas, serem refutadas pelos espíritos superiores, que resposta após resposta distanciaram de forma inexorável a doutrina espírita de qualquer sistema ou corrente científica ou filosófica materialista. Para melhor clareza, e por entendermos que as respostas de Kardec nesse subitem possuem um aspecto estritamente filosófico, traremos os significados filosóficos dos termos empirismo, positivismo e axioma, de acordo com o dicionário Michaelis. Empirismo é, em filosofia, sistema filosófico que nega a existência de axiomas como princípios de conhecimento, logicamente independentes da experiência, considerando apenas o que pode ser captado do mundo externo pela experiência sensorial ou do mundo interior pela introspecção. Positivismo é, em filosofia, corrente filosófica de Augusto Comte, que surgiu como reação ao idealismo, cuja proposta é dar à filosofia um caráter distante da teologia e da metafísica, e considerar como único e verdadeiro o conhecimento humano, baseando-se apenas em fatos da experiência, filosofia positiva, contismo, e ainda em filosofia, qualquer doutrina filosófica inspirada no contismo, em que o conhecimento humano tem como base o cientificismo, valoriza o método quantitativo e nega o idealismo, por vezes conduzindo ao relativismo, ao misticismo ou ao agnosticismo. E por fim, axioma, que em filosofia é proposição imediatamente evidente, que prescinde de comprovação por ser admitida como portadora da verdade universal. Dessa forma, tendo passado por este pequeno preâmbulo, concluímos que essa variação no comportamento de Kardec é, ao mesmo tempo, o resultado de sua sociedade e também experimentações de linguística, que ele usa para melhor compreender e nos fazer compreender a doutrina dos espíritos. Questão número 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. A ciência, como sabemos, e já vimos anteriormente nesse caso, possui seu principal pilar na observação, na experimentação. Dito isso, vemos que os espíritos responderam até com certa ironia à questão, pois enquanto Kardec pede provas da existência de Deus, os espíritos evocam a lógica. Ou seja, para tudo que não pode ser provado pela ciência, que não pode ser experimentado num laboratório, e, consequentemente, ter seu resultado materializado, aplica-se o axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Os espíritos colocam um limite terminativo na capacidade científica do homem e explicitaram que sim, não há efeito sem causa. Mas, diferentemente do empirismo e do positivismo, o fato de algo não poder ser descoberto a sua causa
de não ser materializado ou testado de alguma forma, isso não implica em sua inexistência, mas sim em sua existência divina. Em suma, ao não encontrar na obra do homem a sua causa, mesmo que existam explicações científicas para diversas coisas igualmente não criadas pelo homem, a coisa primeira de todas as coisas é Deus. E Kardec comenta a resposta dos espíritos. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos à obra da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Destaquemos o final do raciocínio do codificador, onde ele diz que duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Tal ideia, como o próprio Kardec deixa claro, é um completo absurdo, um contrassenso. O nada não produz algo. A matéria não se autofaz. Tal obviedade refuta inclusive a teoria do Big Bang, como surgimento do universo, que é melhor aceita pela comunidade científica. Seguindo com essa hipótese, todos os elementos conhecidos e desconhecidos que estão presentes no espaço vieram de um único ponto, de altíssima temperatura e densidade infinita, que era chamado então de um átomo primordial, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Esse único ponto começou a se inflar, o que decorreu por uma pequena fração de tempo, e explodiu logo na sequência. Isto é, começou o seu processo de expansão que continua até o presente. A primeira pergunta que surge é: de onde surgiu esse único ponto de altíssima temperatura e densidade infinita? Um conceito tão vago que é em si mesmo abstrato e incompreensível. A segunda pergunta é igualmente impossível de responder, e foi formulada por Kardec na questão 35, que veremos adiante. E é: se o universo está em expansão, o que há além dos limites do universo? Sendo Deus perfeito e criador de tudo o que existe, é inconcebível a existência do nada, pois o nada, sendo nada, seria igualmente inútil, e por isso uma negação da perfeição divina, segundo a qual podemos aduzir que toda a criação de Deus tem a sua utilidade, mesmo que não a compreendamos. Na descrição desse vídeo deixaremos um link sobre a questão do Big Bang. Questão número 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Essa pergunta nos incita a antecipar o conceito de reencarnação dos espíritos, conceito existente desde a antiguidade, mas que a doutrina espírita traz de forma explícita, lógica e apta à comprovação científica. Segundo a reencarnação, o mesmo espírito tem várias vidas em constante evolução até atingir a perfeição, ou uma perfeição relativa. Dessa forma, o sentimento intuitivo relatado por Kardec se torna ainda mais completo, pois ao falarmos da espécie humana, estamos falando de espíritos que foram criados simples e ignorantes, a partir do mesmo ponto de partida, e já passaram por várias existências. Logo, esse sentimento intuitivo, que é algo inato no espírito do homem, do ser consciente, cuja idade não se pode precisar, e não na matéria. Tal constatação torna ainda mais marcante esse sentimento perante a existência de Deus. Questão número 6. O sentimento íntimo da existência de Deus, que trazemos conosco, não seria o efeito da educação e o produto das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que vossos selvagens também teriam esse sentimento? Primeiramente, precisamos trazer uma informação pertinente à construção da questão elaborada por Kardec. Aproximadamente um século antes do advento da doutrina espírita, o filósofo materialista Jean-Jacques Rousseau escreveria que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, colocando a questão da impureza do homem numa forma diametralmente oposta à da Igreja no pecado original, onde o homem nasce impuro,
e, a partir de sua impureza, tenta melhorar a si mesmo, através, dentre outras coisas, das virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, que citamos em episódio anterior. Saliente-se ainda que Rousseau inspirou outros filósofos posteriores, como Karl Marx, Engels, Nietzsche, Schopenhauer, dentre outros. Uma das marcas filosóficos sociais desses e de muitos outros pensadores era que questões como a fé, a moral e a família eram construções sociais, e não questões naturais do homem. Tal reflexão foi trazida apenas para embasar a questão elaborada por Kardec, que perguntou se o sentimento da existência de Deus poderia ser o efeito da educação e o produto das ideias adquiridas, ou seja, o produto de construções sociais. A partir de agora, analisaremos a resposta. Nesse ponto, diante da resposta dada pelos espíritos ao codificador, precisamos iniciar algumas reflexões históricas. Primeiramente, precisamos situar o movimento em que o Livro dos Espíritos foi codificado. Conhecer o cenário geopolítico do planeta naquela época para não chegarmos a conclusões precipitadas e, não raro, equivocadas. Em 1857, data de publicação do Livro dos Espíritos, a maior parte do planeta ainda não estava dividida em nações e eram colônias das nações europeias. Nessas colônias, em especial no continente africano, havia grande quantidade de tribos regionais, fixas ou mesmo nômades, com sua cultura e costumes, que ao cidadão europeu médio seriam consideradas selvagens. Não há razão plausível para questionar a disparidade cultural entre o continente europeu e o africano no século XIX. Não há motivo para se fazer comparações étnicas. As tribos africanas guerreavam entre si e tinham costumes como a antropofagia, que é o ato de comer carne humana, que difere do canibalismo, pelo fato de que na antropofagia o ato de comer a carne humana não está ligado diretamente a saciar a fome, mas a ritos normalmente religiosos, além do infanticídio. A presença de tribos consideradas selvagens não era privilégio da África, naturalmente. Tribos indígenas com costumes semelhantes, que não tinham nenhum contato com a África, existiam no Brasil e na América Latina, e em partes da Ásia e em toda a Oceania. Todavia, há que se cogitar outro ponto. Hoje, já se constatou que nunca existiu na história da humanidade nenhum povo ou civilização que não cultuou algum tipo de divindade, de modo que a intuição da existência de Deus ou de alguma espécie de Deus pode ser encontrada mesmo nas culturas e traços civilizacionais considerados mais selvagens. Hoje, isso pode ser compreendido, provavelmente na França de Kardec, que basicamente só conhecia as correntes cristãs e, até certo ponto, o islamismo e o judaísmo, não estudava e logo não compreendia as culturas tribais para conceber que mesmo nessas civilizações o conceito de Deus era inato aos homens e não era apenas mera transmissão cultural. Feitas essas considerações, podemos seguir dois caminhos para entendermos a concepção de selvagem que os espíritos quiseram passar a Kardec. A primeira ideia é fática. As tribos ao redor do mundo, e mais numerosas no continente africano, eram realmente selvagens ante a civilização moderna da Europa. Tal fato pode ser facilmente constatado pela produção cultural de ambos os continentes. Enquanto na Europa florescia todo tipo de ideia, não haviam qualquer registros de produções, nem mesmo autobiográficas advindas dos povos tidos por selvagens sob a ótica do homem europeu. A segunda ideia é mais prática e simplista. Os espíritos usaram o termo selvagem, pois seria prontamente associado às tribos que os europeus encontraram nesse início de colonização do globo, por todo o mundo, e que, além de guerrearem entre si, passaram a guerrear contra os europeus, rejeitando não apenas o padrão cultural europeu, mas, em muitos casos, os próprios avanços tecnológicos levados pelas nações dominadoras. Embora tenhamos trazido apenas duas hipóteses, que podemos ter como críveis, podemos cogitar ainda que os espíritos que ditaram a resposta dessa questão possam ter referidas a estados ainda mais atrasados da civilização, perdidas em tempos longínquos e cujos relatos são escassos. A verdade
é que o globo terrestre sempre foi habitado, em quase sua totalidade, mas a existência de registros, em grande parte, é simplesmente nula ou inexistente. E Kardec comenta: se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que um produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Como dissemos antes do comentário de Kardec, embora não se encontre registro de nenhum povo que viveu sem a crença em alguma divindade, ao mesmo tempo que não podemos destacar a transmissão cultural através de um ensino, não podemos ignorar que tal concepção de intuição na existência de Deus não apresenta uma origem no tempo, donde se conclui ser inata aos homens, ou melhor dizendo, ao próprio espírito. Além disso, há que se considerar que, em povos selvagens que não produziram ou, mesmo que tenham produzido, não deixaram registros organizados de seus costumes, mapear essa transmissão cultural sob o aspecto educacional é praticamente impossível, de modo que a conclusão mais óbvia é que a intuição da existência de Deus é de fato inata ao homem, independente de qualquer ensinamento e que, por isso mesmo, é universal, mesmo que as manifestações da fé e das divindades variem. Questão número 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. E Kardec comenta: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter uma causa. Observemos que Kardec, talvez por influência de sua época, ou talvez em exercício da retórica, não sabemos dizer, questiona os espíritos sobre um princípio material de tudo. Naturalmente, a resposta dos espíritos não poderia ser mais clara. As propriedades íntimas da matéria são um efeito, um atributo de algo pré-existente, qual seja a matéria. Logo, a menos que se considere uma possibilidade de a matéria surgir do nada, o que é um contrassenso absoluto, há que se considerar o princípio de tudo obra de Deus. O que fugir disso é mera especulação e não merece demasiada atenção de nossa parte. Questão número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. E Kardec comenta: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fim determinados, e por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso. Kardec insiste na questão sobre a criação do universo, questionando sobre a hipótese de uma combinação fortuita, aleatória da matéria, ou, em suas palavras, ao acaso. O que vem a seguir é a resposta com base em uma lógica inexpugnável. Como poderia um acaso, um acidente, um acontecimento fortuito ou ainda uma coincidência gerar um rigoroso esquema lógico em que se baseia a matemática perfeita do universo? Ademais, mesmo o acaso, como dizem os espíritos, o nada, precisaria de alguma coisa para esse movimento ou acontecimento fortuito. Afinal de contas, para que algo aconteça, para que ocorra uma ação, é necessário algo minimamente tangível e, provavelmente, material. Dito isso, se considerarmos que o princípio de todas as coisas e a própria criação do universo não possa ter ocorrido através de um agente material, só nos restará a hipótese da criação divina. Ou seja, se não quisermos crer que Deus seja o criador de tudo que existe, como um ato de fé raciocinada e alicerçada na lógica, seremos forçados a acreditar nessa hipótese pela eliminação das demais, visto que elas não se sustentam quando confrontadas pelas próprias leis da natureza. Questão número 9. Onde se pode ver, na causa primária,
uma inteligência suprema superior a de todas as outras. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E Kardec comenta: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano poderia criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa primária. É a inteligência superior à causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Finalizando esse subitem, Kardec aborda a questão da criação do universo, por outro prisma. Já não podendo questionar quanto à criação da matéria a partir do nada, através de um acaso ou acontecimento fortuito, o codificador questiona sobre onde se pode ver a inteligência suprema por trás da criação. Nesse ponto, precisamos novamente de uma breve abordagem histórica. O homem é criacionista por definição. Faz parte de sua gênese. Quase todas, se não todas as religiões, até o advento do iluminismo, eram criacionistas, e todas as civilizações tinham em si um princípio religioso. Entretanto, o iluminismo, e em especial o iluminismo francês e alemão, em seu orgulho e em sua soberba, buscou afastar Deus do consciente humano através de um materialismo exacerbado, de um empirismo inamovível e de um positivismo que não acreditava que algo, baseado meramente na lógica, pudesse ter substância. Enquanto na Alemanha, Immanuel Kant, através de seu livro Crítica da Razão Pura, afirmava que era impossível ao homem provar a existência de Deus de forma lógica, visto que o conhecimento do homem estava limitado ao seu espaço-tempo. Na França, Denis Diderot, através do movimento enciclopedista do qual era líder, buscava reunir todo o conhecimento da humanidade em uma enciclopédia. Naturalmente, Deus, por ser uma questão metafísica, abstrata, cuja compreensão não poderia ser demonstrada através dos sistemas materialistas da ciência, ficaria fora dessa enciclopédia, ou, se lá estivesse, seria resumido a uma crença irracional qualquer. É nesse contexto que Kardec se formou, tendo vivido pouco mais de um século após o início do iluminismo. Ele precisou se despir do materialismo onde fora criado, para atingir o ensinamento dos espíritos. Por essa razão, que não podemos afirmar categoricamente se Kardec formulava suas perguntas enquanto um indivíduo ainda influenciado por todo o materialismo francês, ou se já fazia as perguntas retóricas, das quais já esperava alguma resposta fora do materialismo, para fins meramente didáticos e organizacionais. As duas hipóteses nos parecem bastante razoáveis. Se você gostou desse episódio, curta e compartilhe. Até a próxima, fiquem todos com Deus.